estou fazendo oferta, tá, irmãos? Estou respondendo no WhatsApp, não. É que eu estou bem enrolado hoje. Ah, Deus. Mais alguém ofertando? Cada esforço nosso, irmãos, cada ensino a respeito do Espírito, cada vez que nós falamos, vamos orar, se entregue, é para que isso se intensifique no nosso meio, que a presença dEle venha como um presente sobre nós. Nós precisamos desejar isso a cada dia. Vamos orar pelas ofertas. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade em nos sustentar, em nos prover todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, diante da sua boa graça e mão, contribuir com a sua obra, contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Senhor, nós te pedimos que a sua graça seja estendida a todas as famílias, todos que estão nesse lugar aqui, os que não puderem vir. A sua boa mão, Senhor, continue provendo, sustentando em tudo. Nós te agradecemos, Senhor, no nome do seu Filho, Jesus. Amém. As crianças já foram, né? Rolou uma semi-shalom, né? Aí... Então é isso. Carol Ribeiro, Ana Carolina Ribeiro, estenda suas mãos para cá, vai ministrar a palavra hoje. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito use a sua filha aqui, que tudo que ela, ao estudar, ao ler, sentiu no teu Espírito, seja derramado sobre nós e o teu Espírito consolide isso em nós, Senhor. Nós queremos te ouvir nessa manhã. Usa a tua filha para a glória do seu santo nome. Amém. Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Esse é um momento meio crítico que a gente senta. E aí, quando senta, bate um cansaço. E eu queria começar lembrando sobre os discípulos, quando eles foram convidados a esperar com Jesus enquanto ele orava. E aí tem um momento que Jesus ele fala que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, nós precisamos ter uma atitude responsável com o nosso corpo, porque ele vai se cansar ao longo da palavra. Provavelmente a gente já chegou cansado, né? Eu sou mãe, estou sempre cansada. As mães só falam isso. Então, o nosso corpo ele vai cansar. A gente precisa ter uma postura responsável diante do nosso cansaço. Então, se você precisar levantar, beber uma água, se espreguiçar, ninguém vai se ofender com você. Então, faça o que tiver ao seu alcance para que você não perca o que o Espírito Santo está nos comunicando. Então, eu queria convidar vocês, porque nós vamos continuar a nossa série sobre o Espírito Santo, a abrir em João 16, deixar aí aberto. Deixa eu ver se é isso. Deixa aí aberto em João 16. Enquanto isso, eu vou recapitulando. A gente está na série sobre o Espírito Santo. A gente já teve algumas palavras sobre o Espírito. A gente viu sobre a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Nós já vimos sobre a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo também na vida, no nascimento e no ministério de Jesus. E na semana passada, o Juan falou sobre o ministério do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem um ministério, ele tem um papel, ele tem uma obra sendo desenvolvida. E hoje essa pregação é continuidade dessa palavra que o Juan trouxe. Então, assim, vamos recapitular algumas coisas para a gente não partir do zero, porque a nossa mente também
vai esquecendo o que a gente aprende a cada domingo. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele é Deus, então ele precisa ser tratado, reconhecido como alguém divino, ou seja, ele faz parte da Trindade. Ele precisa ter a mesma importância e a mesma relevância de Deus, assim como nós consideramos o Filho muito importante, o Pai muito importante, nós precisamos considerar o Espírito Santo Deus, e ele é extremamente necessário nas nossas vidas. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso aprender a ouvi-lo, a esperar, a ser conduzido por ele, a aprender com ele. Então, a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito. A palavra fala sobre não entristecermos o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, ele é possível ser entristecido. Nós precisamos ter atitudes, posicionamentos, uma postura do nosso coração de maneira que agrade ao Espírito Santo. E assim nós agradamos ao nosso Deus. Então, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está presente desde a criação. Então, a gente, às vezes, tem uma ideia de que o Espírito Santo ele está a partir do Novo Testamento. Mas o Daniel ele nos ensinou, nos relembrou, através do Antigo Testamento, que o Espírito já estava presente desde a criação. Ele participa da criação de Deus, ele estava lá, e ao longo do Antigo Testamento, ele vai se manifestando sobre pessoas específicas para que a obra de Deus seja desenvolvida. Então, havia poder do Espírito, a presença do Espírito no Antigo Testamento também. E aí o Daniel também deu uma palavra sobre a vida do Espírito, o Espírito Santo, na vida e no ministério de Jesus, no nascimento de Jesus. Então, Jesus não nasceu do homem José, ele nasceu do Espírito Santo. Foi possível um nascimento virginal por causa do Espírito Santo. E em todo o seu ministério, no seu desenvolvimento, enquanto Cristo, mesmo sendo Deus, ele não abandonava o Espírito Santo. Pelo contrário, Jesus ele contava com o Espírito Santo em todo o seu crescimento, em todo o seu ministério. Então, nós ainda mais, né? E o Juan, ele, na semana passada, no domingo passado, ele falou sobre o Espírito Santo desenvolvendo um ministério, alguém que nos guia. O Juan falou muito sobre o amor e a obediência, que nós só amamos se nós obedecemos. Essa é a palavra do nosso Cristo. E o Espírito Santo é essa pessoa que vai nos guiar à obediência, vai nos capacitar, vai nos levar, nos conduzir. Então, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, assim como os discípulos se relacionavam com Jesus. Assim como eles ouviam de Cristo, sentavam para ouvir, alimentavam esse relacionamento, nós temos o Espírito Santo que foi deixado por Jesus e agora nós nos relacionamos com ele para que a gente consiga caminhar, que a gente consiga crescer no conhecimento do nosso Deus. Então, a gente já aprendeu tudo isso, né? E muito mais, que isso é só um resumo. Então, vai resgatando aí tudo que você tem sido aí ministrado sobre o Espírito Santo para que você não deixe essas coisas para trás. E hoje a gente continua falando sobre o Espírito Santo. Então, João 16, a gente vai ler a partir do 5. Deixa eu abrir aqui. João 16, a partir do 5. A gente vai ler até o versículo 14. Podemos? Vamos lá. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, vamos lá.
Jesus ele está no momento ali revelando algumas coisas aos seus discípulos sobre a sua partida e sobre coisas que iriam acontecer. No versículo 1 ele está falando sobre essas coisas que vão acontecer e ele diz que está anunciando agora, porque antes não era necessário. Jesus ele estava ali com os discípulos, mas agora ele ia partir. Então ele precisava anunciar algumas coisas e preparar os seus discípulos para esse novo momento. E conforme ele vai falando que ele vai partir, a posição do coração dos discípulos é de profunda tristeza. Fala que o coração deles se encheu de tristeza, que eles se entristeceram. E quando a gente pensa sobre isso, é um desafio, porque a gente também teria provavelmente esse coração, porque a gente tem até hoje. A nossa mentalidade é qual? Se Jesus estivesse aqui, tudo seria muito mais fácil. O Espírito Santo às vezes não parece o suficiente, precisa de Jesus, porque só Jesus parece Deus para você e para mim, muitas vezes. Então, a gente descarta essa ideia do Espírito. Agora, você imagina esses homens caminhando com Jesus, vendo Jesus, andando com Jesus, aprendendo dele, sabendo que agora ele vai partir. Qual é o sentimento? De profunda tristeza. Eles não querem que Cristo parta. Então, o coração deles se enche de tristeza. Mas Cristo precisa anunciar isso e precisa prepará-los. E ele fala que está avisando para que, quando essas coisas aconteçam, eles identifiquem que Cristo já tinha anunciado. E aí, essa tristeza é por conta dessa partida, né? E imagina que quem pode substituir Jesus? Que pessoa poderia vir para ocupar esse lugar que Jesus desempenhava na vida dos discípulos? Muito difícil você imaginar que pessoa, nenhuma pessoa poderia fazer isso. Mas existe o Espírito Santo, que é uma pessoa e é Deus. E ele é deixado para nós para sempre, para que a gente tenha ele nesse caminhar. E que a gente não se sinta, como Jesus fala, órfãos, solitários. Nós não estamos sozinhos. Jesus não abandonou os seus. Pelo contrário, ele enviou a melhor pessoa que poderia substituí-lo, que é o Espírito Santo. Então, ele diz que ele deixa um consolador. E diante daquela tristeza que os discípulos tinham, o que Jesus fala? Que era para benefício deles que ele estava partindo. Tem a versão NVT que fala que é melhor para vocês que eu parta. É melhor para vocês que eu vá. Pensa no nó da nossa cabeça. Tipo, não é melhor, Jesus. Jesus, impossível ser melhor que você vá e que outra pessoa venha. Você não vai querer. Então, Jesus está dizendo, existe alguém que é suficiente para me substituir numa missão e continuar o que eu estava fazendo e dar conta da vida de vocês. Nós não fomos deixados sozinhos, nós temos o Espírito Santo. Então, ele envia um consolador. E aí aqui eu quero reforçar essa ideia, esse desafio que nós temos de reconhecer o Espírito Santo como Deus. Todas as vezes que nós temos esses pensamentos de que seria mais fácil se eu tivesse vivido naquela época, andando com Jesus, eu teria entendido tudo, porque a gente pensa isso, pô, Jesus ia estar me ensinando, eu ia saber tudo, eu ia conhecer Jesus, eu ia ver, então ia ser muito mais tranquilo. Só que isso é uma ofensa ao Espírito Santo, porque ele é aquele que nos guia toda a verdade. Jesus está falando isso a respeito do Espírito. Então, o Espírito não é menor, o Espírito não é menos importante. Ele não é tipo um tampa-buraco que apareceu e surgiu aqui, ó. Preciso partir para o meu Pai, vou enviar aqui qualquer um e coloca no lugar. Não. É o próprio Deus sendo enviado para habitar dentro de nós. Então, nós recebemos o Espírito Santo e ele tem total importância, relevância nas nossas vidas. E ele precisa ser adorado, ele precisa ser considerado na mesma medida que nós consideramos o Filho e o Pai. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? O outro ponto é que, a partir disso, para a gente entender essa relevância, essa importância do Espírito na nossa vida e a nossa dependência do Espírito Santo, assim como nós já sabemos qual é a nossa dependência de Cristo, porque sem Cristo nós não seríamos perdoados, nós não teríamos acesso ao nosso Pai, nós sabemos essas coisas sobre Cristo Jesus, nós sabemos muito sobre o Pai, mas às vezes a gente não para pensar no quanto o Espírito Santo é fundamental e que papel ele vem desenvolvendo desde que ele foi enviado por Cristo a nós, na nossa vida. Então, eu separei aqui 3 pontos para a gente pensar sobre a obra e o ministério do Espírito Santo. O primeiro, quem está anotando, né? É a obra do convencimento. Então, o Espírito Santo ele tem um ministério, uma obra do convencimento. Então, é por causa do Espírito Santo que nós fomos convencidos da necessidade de Cristo Jesus.
Sem o Espírito Santo, não adiantaria todo o anúncio do Evangelho. Nós não conseguiríamos receber esse Evangelho. Nós não teríamos capacidade de admitir que essa é a verdade. Precisava do Espírito Santo para nos conduzir à verdade. Então, a obra do convencimento é que o Espírito nos foi dado para que a gente, de fato, perceba a nossa condição e, então, admita que nós precisamos desse Cristo, que nós precisamos de um Salvador. Então, a obra do convencimento é o fato de que Jesus está dizendo que, ao ser enviado, o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como a gente já é crente há um tempo, a gente esquece que nós fomos convencidos. Que isso é loucura para a nossa mente. Às vezes a gente esquece, tipo assim, nossa, lógico que a gente é pecador. A gente fala isso o tempo todo, a gente fala que precisa de Cristo, mas a gente não percebe que a gente não foi convencido por lógica humana. Não foi por uma boa pregação. Se você pensa que você foi convencido por causa de um bom pastor que falava muito bem e você foi tocado, ficou emotivo, então você foi convencido do amor de Deus, não foi isso. Se você acha que foi a tua mãe e o teu pai se esforçando desde a infância, falando, inculcando na tua cabeça a palavra de Deus, não foi. Isso contribui, porque precisa ser pregado o Evangelho. Se não houver pregação, não há quem ouça, não há quem se converta. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nós fomos convencidos um dia, assim como pessoas no mundo ainda precisam ser convencidas pelo Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. E aí Cristo, ele fala, vamos lá no versículo, a partir do 9, ele vem definindo, né, que o mundo ele vai ser convencido por causa do Consolador que virá, do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala no 9, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então Jesus ele começa a definir do que o mundo, do que as pessoas vão ser convencidas a partir do Espírito. O primeiro ponto é sobre o pecado, e Jesus define que o pecado é não crer no Filho. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus e não reconhece, continua pecando e permanece pecador para sempre. Vamos ler aí João 3, volta um pouquinho aí, João 3,17. Para a gente lembrar o quanto o Espírito Santo é importante nessa obra de convencimento. João 3, versículo 17 ao 19. Aqui fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Pensa, Cristo veio ao mundo, pessoas viram Cristo, e essas pessoas rejeitaram Cristo ainda assim. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos apresentados a Jesus e reconhecê-lo como, de fato, Cristo, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando entende isso, Cristo fala o quê? Você reconhece isso porque Deus revelou. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos. Então, não foi uma lógica humana, um esforço de alguém, uma boa pregação que nos convenceu do Evangelho. Foi o poder do Espírito Santo. Aí também, em João 15, mais para frente, também fala sobre essa questão de não crer em Cristo Jesus como um pecado. 15, 22 e 25. Estou falando rápido, gente? Tá? Não? Tá bom. Capítulo 15, do 22 ao 25. Está aqui falando, se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai, para que se cumpra as palavras escritas na lei deles, odiaram-me sem motivo.
Então, os homens viram a luz e rejeitaram a luz do mundo, rejeitaram o Filho de Deus. Nós, para não permanecermos nessa condição de ignorância, de pecado, de cegueira, precisamos da obra do convencimento do Espírito Santo, que tira o nosso pecado, que não tira, né? Quem tira é Jesus, desculpa. Jesus tira o nosso pecado, mas que abre os nossos olhos para a gente reconhecer quem pode nos limpar dos nossos pecados. E aí Cristo continua falando ali, Jesus continua ensinando que o mundo, também lá no 16, agora no 10, da justiça, o mundo vai ser convencido da justiça através do Consolador. E aí ele fala da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. A ressurreição de Cristo, ela é um sinal da justiça de Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, está definindo que ele de fato era o Filho de Deus. Não havia outra pessoa que poderia fazer isso, senão o Filho de Deus. Então, a justiça de Deus foi provada quando Cristo ele ressuscita da morte, porque ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscita e ele volta ao seu Pai. Então, o Pai está dizendo ao longo de todas as Escrituras do Novo Testamento que o Filho é aquele que lhe apraz, é aquele que lhe agrada. Deus valida aquilo que Cristo fez. Então, a justiça de Deus é Cristo Jesus. E nós somos convencidos de que Cristo é a justiça de Deus, é o único que pode fazer justiça, é o único justo através do Espírito Santo. E, por último, ele fala do juízo. Então, ele fala aí no 11 que o mundo seria convencido através do Consolador do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, nós também só podemos reconhecer que Satanás já está condenado, que ele já tem um fim decretado, quando nós reconhecemos pelo Espírito que Cristo é sobre todas as coisas, dono de todas as coisas, e que ele tem poder para julgar e condenar todas as coisas, e que ele já fez isso. Então, essas coisas foram colocadas em nós, ensinadas a nós pelo poder do Espírito Santo. Sem isso, nós não teríamos nos convertido. Então, o Espírito Santo é essencial na nossa conversão e nessa obra do convencimento. Isso também vai apontar para a nossa missão, depois mais na frente eu quero falar sobre isso, como igreja, porque às vezes nós tentamos convencer as pessoas sem a presença do Espírito Santo. Se quem me convenceu e eu reconheço que foi o Espírito Santo, aquilo que eu faço pregando é pedindo ao Espírito que, através da pregação do Evangelho, na medida que eu conto as boas novas para a minha família, para os meus pais, para os meus amigos, é que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. Convença essas pessoas, assim como Ele um dia me convenceu. Outra coisa, se eu entendo isso, se tira a minha arrogância. Porque eu passo a depender do Espírito Santo para que pessoas sejam convencidas e salvas. Eu não atribuo a mim o poder que é do Espírito. Eu não atribuo a mim a capacidade de convencer pessoas, de persuadi-las. Não adianta, eu posso fazer o melhor curso de oratória, ser a pessoa mais persuasiva. Isso não é o que convence os homens. E a gente tem um monte de pessoas convencendo, manipulando, fazendo coisas que não agradam a Deus, porque as pessoas não entendem que quem convence é o Espírito. Isso tira e precisa tirar, e é desafiador, a fadiga do nosso pastor, que precisa descansar. A minha e a sua, que precisa descansar no poder do Espírito Santo, que tem capacidade para convencer aqueles que são de Deus, aqueles que são os filhos de Deus. Nós não somos negligentes por causa disso. Nós pregamos as boas novas, nós anunciamos, mas nós não podemos substituir o Espírito Santo de forma alguma. E nós não podemos fazer essa obra sem o Espírito, porque Jesus não fez. Jesus passou todo o seu ministério contando com o Espírito Santo. Então, quem somos nós para desenvolver qualquer coisa sem contar, sem depender do Espírito? Nós vamos fracassar. Nós já entramos fracassando. Se nós não convidamos o Espírito Santo, se nós não dependemos do Espírito para fazer tudo o que nós fazemos. Então, o Espírito Santo ele tem essa obra do convencimento. O outro papel que eu coloquei aqui para a gente lembrar e reforçar é que o Espírito Santo ele tem um ministério da verdade. Então, Jesus ele também está nos ensinando no capítulo 16, no versículo, a partir do 12, vamos reler. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade.
E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos conduz a toda a verdade. E quem é a verdade? Cristo. Cristo define que Ele é a verdade, o caminho e a vida, que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Mas como que nós somos apresentados a Cristo? Por meio do Espírito, que nos revela toda a verdade. E Jesus fala que o Espírito não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar de tudo aquilo que foi compartilhado pelo próprio Cristo a Ele. Então, Ele fala que o Espírito Santo é a pessoa que vai nos conduzir a Cristo, a conhecer mais de Cristo. E aqui eu botei um ponto, porque a gente não percebe essas sutilezas, a gente atribui, e Jesus merece toda a dignidade, de fato. Mas olha como é sutil essa ideia da necessidade de Cristo, só com Cristo que eu consigo todas as coisas. E a gente abandona o Espírito Santo. Os discípulos passaram um bom tempo caminhando com Jesus, sendo ensinados por Ele. E quantas vezes os discípulos não entendiam as coisas que Jesus falava? Quantas vezes Jesus precisava exortar os discípulos falando, vocês não entenderam nada, vocês são homens de pequena fé. Estou aqui falando com vocês e vocês estão me perguntando isso. Então, Jesus está falando que ele tinha mais coisas para dizer, mas não era capaz, a gente não era capaz, os discípulos não eram capazes de suportar. Precisava vir alguém para começar a ensinar de dentro para fora, transformando a nossa mente e o nosso coração e nos fazendo suportar a verdade que é Cristo Jesus. A gente precisa perceber que o Espírito Santo é quem faz isso. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. Jesus, ele deixa claro que ele não compartilhou e ele não despejou tudo o que ele podia ali com os discípulos. Ele fala que tinha mais para ser revelado, mas que não era possível porque eles não podiam suportar. Então, Jesus, ele não despeja tudo o que podia sobre os discípulos. Era necessário que alguém ensinasse a partir de dentro e esclarecesse todas as coisas para levá-los à verdade. E o Espírito Santo é essa pessoa que está agora mesmo, todos os dias, nos levando a Cristo Jesus. Ele está nos convencendo todos os dias a permanecer, a não retroceder, a continuar reconhecendo Jesus como nosso Salvador. E Cristo é a verdade. Então, o Espírito Santo, ele vem com essa incumbência de testemunhar Cristo Jesus ao mundo. Então, ele fala, que o Espírito Santo vem para testemunhar e nos ensinar tudo o que precisamos saber a respeito de Cristo. A gente também, voltando um pouquinho aí, em João 15. João 15, 26. Vamos ver a obra do Espírito Santo. 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, o Espírito nos apresenta Cristo Jesus. Mais à frente, no 16, versículo 13 ao 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. E no capítulo 14, 26, também fala, João 14, 26, Jesus fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sem o Espírito Santo, a gente não seria convencido e a gente não conheceria Cristo Jesus, que é a verdade. Ele é quem vem nos ensinando dia após dia sobre a verdade, nos convencendo. E ele tem tomado o nosso coração, nos ensinado a crescer nesse conhecimento também. E aqui eu queria ressaltar a beleza da Trindade, porque mais uma vez, a gente aprendeu sobre isso e é difícil reconhecer o Espírito Santo com a mesma importância e relevância que nós atribuímos ao Pai e ao Filho. Na Trindade não existe concorrência e essa é a beleza da divindade de Deus. Que 3 pessoas são uma só e eles não competem. O Pai entrega tudo ao Filho, o Filho devolve tudo ao Pai e o Espírito é enviado para glorificar o Filho e o Pai. Eles não competem, eles não brigam como nós, eles não disputam um lugar como nós fazemos.
Eles não ficam preocupados quem é mais Deus, quem é menos Deus, quem tem papel, qual é o papel do outro. Eles são Deus e eles contribuem para um mesmo plano, porque eles só têm um único plano. Eles trabalham para o mesmo propósito. Então, nós precisamos olhar a beleza do Espírito Santo trabalhando no nosso interior e contribuindo para aquilo que Cristo vem ensinando e anunciando ao mundo. Aquilo que o Pai abriu mão ao enviar o seu Filho, o seu amado Filho, para nos salvar. É o Espírito Santo que tem nos convencido dessas coisas. Então, nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo tem essa obra de nos guiar até Cristo, que é a verdade. Então, eu começo a entender que a melhor coisa que Jesus podia fazer por mim, por você, pelos discípulos, era deixar o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não podia existir melhor coisa que Jesus fizesse para tampar esse buraco da ausência de Cristo, porque, de fato, existe um vazio que só vai ser preenchido quando Cristo voltar. Enquanto isso, nós precisávamos aguardar. E nós precisávamos suportar. E na nossa carne, quando eu comecei falando, ela é fraca. Nós precisávamos do Espírito nos fortalecendo, para que nós fôssemos capazes de permanecer esperando Cristo e confiando nas palavras do nosso Senhor. Sem o Espírito, isso seria só uma historinha. Quanta gente fala, ai, demora demais. Vou viver minha vida, depois quando Jesus voltar eu me resolvo. Quantas vezes a gente não escuta isso? Ai, demora demais, Jesus nunca vem. Ai, depois vai dar tempo. Depois dá tempo porque aí eu vou viver minha vida. Aí depois que eu vivi tudo, eu vou lá e me convenço. Eu vou lá e vou servir a Jesus lá na igreja do meu pai, do meu tio, do meu vizinho. Quantas vezes a gente tem essa mentalidade? E a gente só não retrocede por causa do Espírito Santo, que permanece nos convencendo dia após dia que o nosso Cristo vai voltar, que as palavras dele são verdadeiras, que ele é a própria verdade, que nós podemos confiar em aguardar o nosso Senhor. Se não fosse isso, a gente já teria retrocedido e desistido. Então, o Espírito Santo, ele é a melhor coisa que Jesus podia fazer por nós, colocar o Espírito dentro de nós. Deus habitando em nós, no nosso interior, transformando o nosso coração e nos levando em direção ao nosso Salvador. Isso é a graça de Deus. O Espírito colocado dentro de nós, próprio Deus, e Ele nos levando ao nosso Senhor. Não foi a gente. Não foi a nossa boa vontade, o nosso ponto de partida, o nosso primeiro passo. Foi o próprio Espírito Santo, que é Deus, colocado dentro de nós, para sermos convencidos e então levados à verdade. E então, vendo a verdade, nós falamos, Cristo, nós precisamos de você. E agora nós nos rendemos, confiamos a nossa vida e nós pedimos, Espírito, continua, porque sem você nós não podemos. E Jesus nos fala, Ele vai ficar para sempre com vocês. Ele nunca vai ser tirado. Isso é a graça de Deus. Então, o Espírito Santo... Ai, você já está rindo, né? Que começou a chororô. Estava demorando. Ai. Sempre chega essa hora aí, eu não consigo ver o que eu escrevo. É terrível. Só você sabe, Deus. Mas tudo bem. Então, isso é a graça de Deus. Ele colocou, sabe, dentro de nós. Não foi a gente, não foi um esforço, não foi um passo, não foi uma boa palavra, não foi o vídeo do YouTube que, caraca, finalmente chegou e salvou tanta gente. Não foi. Foi esse ponto de partida que é o próprio Deus se revelando. Então, o Espírito Santo é isso, essa revelação de Cristo Jesus, que o próprio Deus tomou o ponto de partida em se revelar, enviando o seu Filho ao mundo para que o mundo o visse, mas o mundo viu e não o reconheceu. Então, nós precisávamos do Espírito Santo para nos convencer e continuar nos guiando à verdade. E aí, o terceiro ponto é que o Espírito Santo ele tem o ministério da capacitação. O ministério do Espírito Santo é poder, vivo operando em nós. Então, eu botei 2 pontos aqui do que o Espírito tem nos capacitado. Primeiro, testemunhar Cristo. Nós falamos que o Espírito Santo, através das palavras de Jesus, que são a verdade, ele disse que ele viria para testemunhar Cristo. Agora nós temos o Espírito dentro de nós. E o que nós fazemos? Nós agora, como igreja, como discípulos de Jesus, que temos o Espírito Santo, nos unimos a Ele para fazer o quê? Testemunhar o nosso Senhor.
Nós agora, como igreja, também somos testemunhas de Cristo Jesus. Não só o Espírito dá testemunho de Cristo, nós, como corpo de Cristo, estamos sendo capacitados por essa obra de testemunhar o nosso Senhor para o mundo. E isso é um grande privilégio. Nós fomos chamados a anunciar a verdade. Depois da descida do Espírito Santo, a gente começa a perceber em Atos a maneira como os discípulos começam a compreender o seu papel na obra de Cristo, o seu papel no desenvolvimento da igreja e no anúncio do Evangelho. E nós temos essa verdade, então nós precisamos nos comprometer com isso, a sermos boas testemunhas de Cristo Jesus ao mundo. O mundo carece do anúncio do Evangelho. E nós não precisamos pedir para que o Senhor envie outras pessoas. Nós somos essas pessoas, enquanto igreja e corpo de Cristo. E nós temos o Espírito para nos capacitar, nos empoderar para fazer isso, para anunciar essa verdade. Então, a gente recebeu o Espírito Santo, a gente se une a Ele para também testemunhar de Cristo. E com Ele dentro de nós é possível nós reproduzirmos e continuarmos a obra do nosso Senhor. E isso é um escândalo, porque a gente não tem capacidade por conta própria, mas por causa do Espírito, nós agora somos empoderados a dar testemunho de Cristo, assim como Jesus fazia, glorificando o Pai. Nós podemos realizar milagres, curar pessoas, levar as pessoas ao anúncio do arrependimento para que elas se rendam ao Senhor, tudo através do Espírito Santo. Então, nós podemos contar com o Espírito para isso, para nós anunciarmos aquilo que Jesus fez e contar que o Espírito vai convencer pessoas, curar pessoas, convencer corações que estavam endurecidos, trazer ânimo àqueles que estavam mortos, que estavam abatidos. Nós falamos isso antes da pregação sobre os cansados. Nós estamos cansados. E nós precisamos do Espírito que vai gerando, vivificando o nosso interior, gerando ânimo, força, renovo, alegria. Essa é a obra do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Ele traz alegria ao nosso coração. E nós podemos ter isso não só para a nossa vida, mas para todas as pessoas que nós amamos, que nós queremos que também conheçam a verdade. E para isso nós precisamos ter um coração que ama o nosso irmão, que não se satisfaz em só ter alegria, longanimidade, paciência, coisas boas para si. Eu não posso me contentar em só eu conhecer a verdade na minha casa, no meio da minha família, dos meus amigos. Você não pode se contentar com isso. Você foi alcançado por essa graça para que você desse agora testemunho de Cristo e você também anunciasse. E aí entra dentro dessa parte da capacitação do Espírito, nós agora somos chamados a testemunhar Cristo, e nós também somos chamados para continuar conhecendo essa plenitude de Deus juntos, como o corpo de Cristo. E aí eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, do 9 ao 10. Lembra lá que Jesus falou que ele não compartilhou tudo o que podia com seus discípulos, porque era necessário que o Espírito viesse e ele desempenhasse esse papel. E aqui em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, fala: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. São as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus revela o que estava oculto aos homens através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e, habitando em nós, ele é essa comunicação viva, contínua, de que nós conseguimos e podemos permanecer conhecendo o nosso Senhor, que é um conhecimento sem fim. Então, o Espírito Santo habitando em nós nos dá a revelação que enche o nosso coração com a plenitude de quem Deus é. Cristo sabe o vazio que é não tê-lo na terra. Tudo foi criado para o nosso Deus. Ele está ausente
no sentido de que ele não está fisicamente aqui, mas um dia ele vai voltar. E ele sabia da necessidade do nosso coração ser preenchido por alguém que fosse suficientemente capaz de aplacar todo esse vazio. E só alguém que é Deus podia fazer isso. E nós temos no nosso interior o Espírito Santo. Só que nós procuramos essas coisas fora de nós. Nós procuramos outras coisas para tampar buracos e elas não nos satisfazem. E nós vivemos frustrados, sem depender do Espírito. Nós ignoramos e entristecemos o Espírito, porque nós fazemos isso. Nós vivemos muitas vezes como se ele não habitasse em nós. Como se o Espírito não estivesse aqui dentro de mim, sabendo o que eu faço, o que eu penso. Teve uma palavra que o Daniel falou sobre isso. Nós agora somos a habitação de Deus. Ele sabe o que eu penso. Jesus, Deus, conhece aquilo que eu penso. Ele sabe aquilo que eu vou falar antes mesmo de eu falar. As Escrituras falam sobre isso. Então, a gente tem Deus habitando em nós e nos levando a esse conhecimento. Ele vai vasculhando as profundezas de Deus e nos revelando. Só que isso não pode ser contido em uma pessoa. A beleza da nova aliança é essa, porque no Antigo Testamento o Espírito era derramado sobre pessoas específicas para que elas fizessem e continuassem a obra de Deus. Agora o Espírito pode ser derramado sobre toda a carne, sobre todos nós, sobre a igreja de Cristo. E nós juntos podemos experimentar do conhecimento de Deus numa outra medida. Que eu, Carol, não tenho para oferecer sozinha. Que o Luiz não vai ter para oferecer sozinho. Que a Valesca não vai conseguir conhecer a Deus sozinha. Nós precisamos uns dos outros para conhecer a Deus. Porque é como o corpo de Cristo que nós conhecemos muito mais a Deus. E aí a gente vai abrir em Efésios para ver isso. Efésios 3. Efésios 3, do 17 ao 19. Que Paulo está falando. E que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a largura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aqui Paulo está falando, juntamente com todos os santos. Quantas vezes nós não oramos que eu conheça a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, tipo, sozinha. Eu, sozinha. Bem egoísta. Caraca, eu queria muito conhecer o amor de Deus sozinha. Só eu aqui, ó. Tudo sobre Deus. Só que ele fala juntamente com todos os santos. E aí ele fala, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, no plural, preenchidos até a plenitude de Deus. Nós, como corpo de Cristo, podemos experimentar essas coisas por causa do Espírito Santo. Quando nós nos tornamos um e quando nós reconhecemos que temos o mesmo Espírito. Nós somos um povo que deve ter o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo alvo e o mesmo espírito. Só que muitas vezes nós estamos fragmentados, buscando as nossas próprias experiências, as nossas próprias coisas. Muitas vezes nós vamos ao culto com essa mente de que nós queremos ter uma experiência com Deus, de que nós queremos ser tocados por Deus, de que nós queremos ter uma revelação maior de Deus. E nós esquecemos que nós estamos aqui, primeiro, para tributar ao Senhor o que é devido. Aqui quem é mais importante é o Senhor, não é a minha experiência. E segundo, que eu venho aqui para me unir com vocês, porque a gente acredita que juntos a gente pode experimentar um conhecimento de Deus que é impossível sozinho. Deus não criou o homem para viver sozinho. E a gente insiste em caminhar sozinho muitas vezes. Então, nós não fomos feitos para a solidão. Nós fomos feitos para uma comunidade de amor. O Pai, o Filho e o Espírito vivem eternamente em comunidade, em amor, em unidade. Eles conseguem ser um. E Cristo fala que esse é o testemunho da gente. Quando nós tivermos esse tipo de amor e quando nós testemunharmos que nós somos um também. E aí o mundo vai ver que nós somos um, que nós temos um tipo de amor que não é possível conhecer nesse mundo.
que não é possível ser produzido pelo mundo. E aí, por causa desse amor, Cristo é revelado e o Pai é revelado. Então, a gente precisa experimentar junto com os santos. Quando há um esforço no início da reunião dizendo, você precisa vir à frente, você precisa levantar as suas mãos, você precisa orar pelo seu irmão, e você fica reticente, você fica resistente, é porque a gente vem com essa ideia, eu só vou lá sentar no meu cantinho, Jesus. Hoje eu vou para o culto só para receber. Impossível, queridos. Se tu vem para isso, tu está ferrado. Não dá. Você recebe como? Dando. Olha a lógica do nosso Deus. Então, você sempre vem aqui para entregar. E por causa do que você entrega, você recebe, porque o nosso Deus é assim, generoso. Então, a gente precisa ter uma nova mente, um novo coração, sabendo que somos habitados pelo Espírito, e quando nós nos reunimos, isso precisa crescer. E as pessoas lá fora precisam ouvir, falar, gente, o que acontece nesse lugar? Que todo domingo essa confusão, essa gritaria, um chororô, e é grito, e é música. O que acontece nesse lugar? Que lugar é esse que as pessoas têm alegria, saem renovadas? Sabe, as pessoas precisam olhar e ver o poder do Espírito Santo, porque ele é capacitador. O Espírito Santo é poder de Deus agindo em nós, operando no nosso coração. E a gente precisa considerar que o poder dele é vivo e disponível hoje. Não é no passado, é agora. Nós precisamos andar no poder de Deus e nós temos o Espírito para isso. Para que eu não precise fazer um esforço que humanamente é impossível. Eu posso contar com o Espírito. Para isso eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso confiar no Espírito Santo. E eu preciso considerar que os meus irmãos também carregam o Espírito. Por isso Paulo ele fala tanto, considere os outros maior. Ao invés de pensar no teu bem, pensa no do outro. Nós precisamos reconhecer uns aos outros como alguém que carrega o Espírito Santo de Deus. E isso tem valor. E isso é bom, isso agrada a Deus. E a gente viver em união, em unidade. Deixa eu voltar aqui, está terminando já. Então, a plenitude de Deus, ela está disponível para o corpo de Cristo. E ela é revelada por meio do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos juntos, coletivamente, buscar o Espírito e pedir que nós sejamos preenchidos por esse conhecimento, por essa verdade. Não um conhecimento intelectual, onde nós fazemos um esforço humano para tentar compreender a Deus, mas o conhecimento de que nós temos um Deus que deseja tanto se revelar a nós, que Ele mesmo colocou o Espírito Santo dentro do nosso coração e do nosso interior, para nos possibilitar conhecê-lo. Quando eu reconheço que o próprio Deus fez essa ação, que o próprio Deus foi interessado em me dar o Espírito para que eu o conhecesse e crescesse nesse conhecimento, então eu posso me render e confiar no Espírito Santo, sem precisar dos meus esforços. E eu posso contar com os meus irmãos, porque eles também carregam o mesmo Espírito. Então, nós começamos a partilhar das mesmas coisas. Quando nós admiramos a igreja de Atos, uma igreja que dividia as mesmas coisas, é porque a gente antes precisa reconhecer que nós somos um povo que tem o mesmo Espírito. Sem isso, a gente nunca vai dividir nada. A gente vai ter uma mentalidade que cada um vem aqui pelo seu interesse pessoal, para a sua experiência própria. Nós não viemos aqui para isso. Nós, como igreja, viemos aqui adorar o nosso Deus por causa daquilo que nos foi revelado. E juntos, de forma unânime, nós o adoramos. Então, eu queria finalizar orando com vocês sobre isso. Sobre o ministério do convencimento, da verdade e dessa capacitação que está disponível a nós. O sentimento que eu tive, eu queria que vocês abrissem aí no último texto, 2 Coríntios 4, agora na parte da manhã, 2 Coríntios 4, pode ser a partir do versículo 16. Nós temos falado do Espírito Santo e nós temos sofrido a resistência de muitos de nós de se entregar ao Espírito.
Culto após culto, nós temos falado sobre a graça de Deus disponível para a renovação da mente, para fortalecimento, para cura, para a renovação dos cansados. Isso é obra que o Espírito Santo quer fazer. E nós resistimos. E muitas vezes a gente não resiste por uma maldade assim consciente, mas porque o nosso próprio corpo, às vezes, não aguenta. E às vezes eu tenho essa sensação, assim, que na medida que o culto vai se desenvolvendo, principalmente depois do louvor, a gente começa a ficar muito cansado, muito assim com a cabeça aérea. Nossa, preciso ir embora. Meu Deus, o almoço, criança já está chata. Ai, criança não para de chorar. Ai, meu Deus, viva a soneca do meu filho. Eu fico ali, fico assim, meu Deus, o que o Juan está falando? Meu Deus, preciso prestar atenção, preciso assistir depois, porque eu já perdi. Então, o nosso corpo, ele vai ficando fadigado. Enquanto o Yuri, o Daniel estavam orando agora de manhã sobre essa graça disponível, eu lembrei desse texto que Paulo fala, 2 Coríntios 4:16. Ele fala: por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E só por meio do Espírito Santo a gente consegue ver as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo não há essa obra iluminadora dos nossos corações. Sem o Espírito não há olhos abertos. Tudo que a gente faz aqui é cansativo, enfadonho, pesado quando a gente não tem o Espírito. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a gente começa a olhar, mesmo com o nosso corpo exterior cansado, que o nosso interior está sendo renovado mais uma vez, mais um domingo, mais um dia que nós congregamos com os nossos irmãos. O Espírito Santo está renovando o nosso interior e nos lembrando que essas coisas são momentâneas, passageiras, e que elas produzem um peso de glória muito maior. Então, eu queria que a gente orasse por isso, que você curvasse a sua cabeça e que a gente agradecer ao Espírito por essas coisas. Agradeça ao Espírito por ter te convencido